Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar aqui da não constatação da incapacidade, isso tanto nos benefícios de incapacidade temporária como nos benefícios de incapacidade permanente, tá? É muito importante você prestar atenção aqui em todas as informações desse vídeo, porque eles vão ajudar você a resolver qualquer problema que você estiver tendo. E outra, se você não tem conhecimento com relação a esses benefícios, assista com mais atenção ainda, porque nós vamos revelar aqui coisas para vocês que o INSS não divulga e ninguém divulga. Por quê? Porque não é interessante, tá? Se todo segurado soubesse o que nós vamos revelar aqui nesse vídeo, o INSS não ia brincar tanto com a vida de muita gente como faz, né? Bom, o termo não constatação de incapacidade significa que o perito médico, em exame pericial, negou o benefício por não considerar que o segurado está incapacitado para o trabalho, ou seja, ele considerou que está apto para trabalhar. Gozado, né? Muitas vezes nós vemos, principalmente no pente fino, segurados chegando ali, uns em fase terminal até, com doenças gravíssimas, outros com braço engessado, quebrado, fraturado, problemas psicológicos, psiquiátricos, né? E esse perito, quando o segurado entra na sala, e esse segurado ele teve todo o trabalho de reunir toda a documentação atualizada, como nós sempre avisamos aqui no canal, porque o INSS exige, tá? É uma dos requisitos que podem aí negar o seu benefício. O perito não olha na cara desse segurado, ele entrega a documentação, não olha a documentação, olha para a tela do computador, começa a digitar, às vezes faz alguma pergunta sem pé nem cabeça para esse segurado. Quando o segurado vai falar alguma coisa, ele pede para ficar quieto, né? Isso acontece porque eu já ouvi muitas declarações com relação a isso, e aguarde o resultado em casa. É isso que a maioria faz, porque eles não dão o resultado na hora, porque houve uma época que estava tendo agressões em perito. Ele antigamente se dava o resultado no mesmo momento da perícia, e chegou até morte por causa disso. Então, para preservar, né, a segurança do perito, começaram a fazer isso. Mas você consegue o resultado no mesmo dia, se você não sabe, tá? Através do portal Meu INSS, você consegue entrar após as 21 horas, você vai ver lá o resultado de perícia. Se você não tem o cadastro, é muito importante você ter o cadastro nesse portal, porque ele ajuda demais. Você consegue fazer tudo do seu smartphone, do seu PC ou do notebook. Tanto marcar perícia, pedido de benefício, remarcação de perícia, prorrogação, entrar com recurso, tudo, simular a aposentadoria, pedido de aposentadoria, de auxílio maternidade, tudo você consegue fazer sem sair da sua casa. Então é muito importante. Bom, quando acontece isso, o que fazer quando o perito nega essa incapacidade? Bom, o segurado ele pode entrar com recurso dentro do próprio INSS, buscando que seja revista essa decisão. O processo vai ser encaminhado para a junta de recursos, tá? Da própria Previdência Social. O segurado, ele precisa entrar com esse recurso até no máximo 30 dias depois da negativa do seu pedido de benefício. Bom, antes de entrar na junta de recursos, é bom você assistir o vídeo, que existem outros dispositivos que você pode utilizar. Mas essa junta de recursos dentro do INSS, ela representa a última instância para você recorrer. E o histórico de quem recorreu a essa junta de recursos, mais de 90% são negados. Não mudam a decisão final do perito. Então, é uma perda de tempo. Então, nós vamos dar solução, o que você deve fazer. Mas antes, como eu falei, existem alguns dispositivos também que você pode utilizar para tentar reverter essa posição que esse perito tomou, tá? Quando o perito nega a incapacidade do auxílio-doença, isso quer dizer que ele também não encontrou motivo de uma incapacidade temporária em você. E ele acredita que você pode voltar ao seu trabalho normalmente, tá? Agora, muitas pessoas não sabem. Os peritos estão tendo muita dificuldade, às vezes, para identificar se essa lesão, se essa sequela ou essa doença, ela é ocupacional ou ela tem uma natureza diferente, não relacionada ao trabalho. Por quê? Porque a doença, no caso, uma incapacidade temporária ou uma doença gerada devido ao trabalho desse segurado, ela é completamente diferente de um acidente que você possa ter tido jogando bola no final de semana, num campo de futebol, algum machucado que você teve, um acidente que você teve, que não tenha relação nenhuma
com as suas atividades do trabalho. Essa atividade ocupacional, quando ela gera algum tipo de lesão, sequela ou doença, a empresa ela tem que arcar com todos os custos, mesmo a partir do 16º dia que o funcionário passa a ser responsabilidade do INSS, porque os 15 primeiros dias vai ser através de atestado médico, a responsabilidade continua da empresa. A partir do 16º dia, se foi um acidente ocupacional, a empresa tem que emitir a CAT, tá? Que é o comunicado de acidente de trabalho, e isso ser encaminhado para o INSS, juntamente com esse trabalhador, com esse segurado. Então as empresas fogem muitas vezes dessa responsabilidade. É muito melhor falar, não, isso não tem, essa doença não tem relação com o trabalho. Essa doença ele já adquiriu fora do trabalho. Por quê? Porque ela deixa de cumprir as responsabilidades. Quer continuar pagando todos os direitos desse empregado, sabe? Pode responder e até indenizar, dependendo se esse segurado conseguir comprovar que a empresa foi negligente, tá? Que ele adquiriu essa doença, essa sequela, esse acidente por uma negligência da empresa. Por exemplo, a falta de um equipamento de segurança, né? As empresas exigem, por exemplo, metas desses funcionários, que ele é obrigado a fazer, mas ela não fornece, às vezes, as condições ideais, tanto no ambiente como equipamentos de segurança. E um acidente com relação a isso pode gerar uma indenização, uma perda de um membro, tá? Um braço, uma perna, um dedo, pode gerar uma indenização altíssima para a empresa, além de o INSS ter que aposentar por invalidez. Então é uma briga muito grande. Muitas vezes os peritos eles ficam com medo. Por quê? Porque existe uma pressão. É claro, né? Tudo aqui nesse Brasil funciona através de pressão. Bom, o perito a gente já sabe como é que funciona, né? Eles são displicentes, eles se acham semideuses, não dão atenção para o segurado, mas é possível você pedir, se ele negar a perícia. Nós vamos falar agora dos outros dispositivos que eu falei antes de você entrar na junta de recursos, você pedir uma reconsideração. A partir do momento que você viu que houve indeferimento, no dia seguinte você já pode pedir fazer esse pedido de reconsideração. Ele pode ser feito uma vez só, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Vai ser remarcada uma nova perícia. Caso essa nova perícia ela seja negada, você ainda tem o recurso de requerimento, que também vai ser encaminhado para uma análise, tá? No prazo de 30 dias. Esse recurso vai ser feito uma análise e vai dizer se vai negar ou se vai deferir, se vai lhe conceder o benefício. Depois do requerimento, sim, que se entra com o recurso administrativo. Como eu falei, não funciona muito. O que acontece com o segurado que fica nessas condições que nós estamos falando? Ele vai entrar na Justiça Federal. Se você está na junta de recursos, entrou lá na junta de recursos, pode demorar até 2 anos para o INSS dar uma resposta. No processo judicial, lá na Justiça Federal, pode demorar também de 18 a 24 meses. Você vai ter que passar por perícia também para comprovar uma incapacidade dentro da Justiça. Então você pode entrar com o recurso administrativo no INSS e também já entrar na Justiça, junto, tá? Não precisa aguardar o final do processo administrativo dentro do INSS para entrar na Justiça Federal. Agora vem cá, o perito, como eu falei, né, se acha semideus, existe possibilidade de você processar o perito porque ele negligenciou, por um maltratamento, por uma falta de respeito? Sim, nós já falamos em outro vídeo. O perito, apesar de ele ser um funcionário do INSS, quando você está na frente dele, é a relação entre médico e paciente. Existe uma ética que ele deve seguir. Se ele faltar com respeito, ele for negligente, a falta de atenção, ou você pode fazer uma reclamação diretamente dentro da agência do INSS, existe a ouvidoria, tá? Se caso a agência não tiver a ouvidoria, você pode ligar no telefone 135 e fazer essa reclamação. E também procurar o Conselho Regional de Medicina. Com o nome e o CRM desse médico, você consegue fazer uma reclamação no Conselho Regional de Medicina por falta de ética médica. Isso pode ser que agrave. Pode ser que ele não seja punido da maneira que deveria, mas já vai ficar uma manchinha ali no prontuário dele e ele já vai ficar bem esperto antes de ele maltratar alguma outra pessoa. Agora, casos de ofensa, casos de falta de respeito, você precisa ter elementos que comprovem, tá? Somente falar não adianta. Ou você tem testemunha, ou você tem um vídeo, ou você tem uma gravação de áudio.
algo consistente para comprovar que ele te humilhou, que ele te desrespeitou, que ele te xingou. E você consegue uma indenização de danos morais, entrando na justiça, tá? Caso isso aconteça, se você conseguiu gravar, filmar, ou tiver uma testemunha, procure um advogado e entre com um processo, tá? Então, é possível processar sim o perito. É possível você transformar, por exemplo, o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Sim. Isso também depende do perito, tá? Dentro do INSS. Geralmente se começa como auxílio-doença, que é o benefício de incapacidade temporária. A pessoa chega, faz todos os procedimentos, o perito, ele vê a incapacidade temporária, ele dá um tempo de afastamento, a pessoa está vencendo esse tempo de afastamento, não se recuperou, ela entra com um pedido de prorrogação, pode ser 3 pedidos, tá, que você pode fazer de prorrogação, você vai fazendo os pedidos. Se o perito ele for sério, em algum momento ele fizer uma análise, um exame em você, e ele diagnosticar que essa lesão, ela passou de ser temporária para uma lesão definitiva, uma lesão permanente, esse perito ele pode sugerir ali te dar aposentadoria por invalidez. É muito difícil isso acontecer. Assim como eu falei, os peritos não gostam de assumir muita responsabilidade, ele vai acabar te encaminhando para reabilitação profissional. E lá na junta, uma perícia, dentro da reabilitação profissional, sim. Lá também pode ser que eles constatando que a sua lesão, a sua doença, a sua sequela, ela não é temporária, ela é permanente, você pode sair da reabilitação profissional aposentado. Lembrando que quem está em reabilitação profissional não pode ter o seu pagamento, o seu benefício suspenso enquanto não terminar a reabilitação, tá, pessoal? Se você quiser saber mais sobre reabilitação profissional, nós temos vídeos aqui no canal, basta você fazer uma pesquisa rápida, você vai saber tudo relacionado à reabilitação profissional, tá? Bom, um laudo médico, você sabe, tem que ser apresentado tanto no INSS para se comprovar a incapacidade, como também nas perícias judiciais. Esse laudo médico, ele deve ter a data de no máximo 30, 45 dias. Não pode passar muito, não. No laudo de 4, 5 meses não tem mais valor, pessoal. Quanto mais atualizado o laudo, melhor, tá? Deve constar o seu nome completo, deve ter o nome do médico, o CRM, o carimbo, a assinatura, o CID da doença, é muito importante, tá? É a identificação internacional que comprova que você está com aquela doença. E se for um problema temporário, uma doença e um tratamento, por exemplo, vai resolver, peça para esse médico colocar o tempo aproximado que você vai precisar para se recuperar. Por quê? Se o perito ver isso, ele já pode te dar por exemplo, 6 meses o médico sugeriu que vai ser necessário para você recuperar. Ele pode te dar 6 meses de afastamento, tá? Diferente de você não ter nada e ele te dá 1 mês, 2 meses. Tá? Então peça para ele colocar também, se for uma lesão permanente que não tem recuperação, peça lá que ele coloque também que está sugerindo a aposentadoria por invalidez. É muito importante você ter, por exemplo, fez cirurgia, leve seu histórico cirúrgico, fez fisioterapia, um laudo da fisioterapia, receituários médicos, as caixinhas do remédio, tudo que você puder guardar, qualquer tratamento que você tenha feito relacionado a essa sua incapacidade, guarde. Se você não utilizar no INSS, você pode utilizar na justiça para comprovar que você realmente está incapacitado quando você fez a solicitação desse benefício, tá? Então é muito importante. Documentação, pessoal, é um dos grandes motivos que os peritos dão indeferimento, eles negam benefício, muitas vezes também pela qualidade que está o documento. Não mole, não rasure, não dobre, não amasse, guarde eles com todo carinho, porque se tiver algum problema também, para fazer uma leitura do documento já é o suficiente para o perito lhe negar o seu benefício. Se a perícia for aprovada, muita gente tem dúvidas. Quanto tempo para receber? 45 dias no máximo, tá? É 30 dias que o INSS tem para implantar o benefício, mais 15 para pagamentos. Então, se a folha, o Dataprev fecha a folha no dia 20, se o seu benefício for liberado a partir do dia 21, você vai demorar aproximadamente isso, uns 45 dias para receber. Caso chegue antes, pode ser que você receba bem antes, até antecipado, né, com relação a esse período. Então, são essas dicas. Justiça Federal, você recorre, mas tenha paciência, você não vai poder trabalhar. Se você está pedindo um benefício de incapacidade, isso significa que você não está apto para nenhum trabalho. Então, enquanto estiver correndo o processo na Justiça,
Ou você tem alguém dentro da sua casa para pagar suas contas e ajudar você a sustentar a casa, ou você vai ter que depender de família ou de amigos, tá? Porque você não vai poder trabalhar. Quer saber mais sobre atrasados? Temos vídeo aqui no canal também que eu explico muito. Se eu for falar todo o procedimento, esse vídeo aqui vai se estender tempo demais. Então, meu amigo, minha amiga, vocês estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado da maneira que nós trazemos um conteúdo, que a informação é relevante, é uma informação importante, que ela possa ajudar você a resolver o problema que você está tendo no INSS. Se não ajudar nesse vídeo, pode ter certeza que nossos outros vídeos vão ajudar você a resolver. Não esqueça de dar um likezinho aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos que nós colocamos aqui todos os dias. Pode ser aquela informação que você está precisando para resolver o seu problema, tá? Não paga nada, é de graça. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, com saúde, com paz, com harmonia. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.